focar, né, esse e o próximo encontro praticamente nas habilidades e a sua estrutura já de forma mais específica, tá? Então, qual que é o objetivo aqui, nesse momento da nossa formação? Então, o objetivo deste tema é contribuir no desenvolvimento da capacidade do professor de analisar uma habilidade e conseguir enxergar basicamente as três partes que compõem a estrutura de uma habilidade. E que esse fato seja corriqueiro no planejamento dos professores no dia a dia escolar. Por que isso é importante? No final do ano passado, nós tivemos a formação e já vimos discutido isso, mas percebia-se alguma dúvida quando a gente trabalhou aquela questão de elaboração do item, pelas habilidades, a gente sentiu uma dificuldade de compreender mais detalhado. Alguns colegas, né, alguns já compreenderam, acredito assim, já bem tranquilo, mas muitos colegas não compreenderam essa questão. E a gente sentiu a necessidade de retomar isso, né, com mais calma e tentar tirar dúvida da melhor maneira possível, né? Aprender um pouquinho e tirar dúvidas também. E isso é extremamente importante porque está extremamente ligado ao nosso planejamento, está ligado ao livro, está ligado aos exemplos que eu passo para o meu aluno, está ligado aos exercícios que eu cobro na minha aula e está ligado nas avaliações. Está tudo ligado na habilidade. Se eu não compreendo isso, eu vou trabalhar apenas o conteúdo, que é o que a gente sempre fez. Igual eu volto a falar, está errado trabalhar só o conteúdo? Não está errado, mas está incompleto. Você está trabalhando uma parte do que é discutido na DRC, tá? Então é isso que a gente vai tentar ilustrar, vai tentar mostrar, né? Se você já compreende isso, você vai reforçar ainda mais seu conhecimento sobre isso, tá? E essa visão que a gente vai estar mostrando aqui para vocês é de todas as disciplinas, não só de matemática, mas de português, história, geografia. É assim que foi pensado a BNCC, na construção das habilidades, tá? Bom, então resumindo, fato importante para compreendermos melhor uma habilidade e conseguirmos posteriormente melhorar nosso planejamento, selecionando e elaborando melhores atividades a trabalhar com os alunos em sala de aula, de forma mais assertiva. Então, olha, a gente está dando um enfoque realmente no pedagógico, né? As adversidades, controle de sala de aula, indisciplina do aluno, o aluno que não quer aprender, isso faz parte, né? Isso é inerente ao nosso trabalho, a gente tem que tentar superar isso da melhor maneira possível. A gente sabe que é difícil. Temos, né, essa defasagem de aprendizagem que os alunos tiveram com esses 2 anos de pandemia. Está muito difícil, está muito cruel, né? A gente tem conversado com os professores. Os alunos parece que pararam no tempo, tendo que retomar, né? Então, esses desafios são inerentes ao nosso trabalho. Então, a gente quer dar um enfoque o quê? Lá no seu planejamento. Lá você vai trabalhar com material estruturado, com apostila, com livro. Qual que é o olhar que você deve ter? São coisas... Eu não vou falar que é simples, porque depende de cada um, mas é algo assim que depois que você compreende, você tem um olhar, né, um olhar mais clínico ali na hora de você escolher uma atividade, escolher um exercício, elaborar uma atividade para o seu aluno, né, como diz aqui, ó, selecionando e elaborando as melhores atividades a trabalhar com o seu aluno. Porque o nosso tempo é curto, então nós temos que otimizar essas atividades, esse desenvolvimento com os alunos, né, da melhor maneira possível. E não perder tempo com um monte de exercício que às vezes você está trabalhando o conteúdo, mas não está desenvolvendo a habilidade na sua completude, né? Um professor meu, eu falei isso uma outra vez, professor meu da faculdade sempre falava, o aluno, aluno lá da faculdade, ele sabe resolver todas as derivadas que tem, todas as derivadas, todas as integrais o aluno consegue resolver. Joga lá qualquer integral, ele resolve. Mas aí você pergunta se a função é integrável, o aluno não sabe. Porque ele só resolveu a técnica de
integrabilidade. Se pergunta algo conceitual, ele não sabe, porque fica algo mecânico, né? Então, a habilidade ela veio para tentar desmistificar um pouco isso, né? Nas atividades que a gente propõe para nossos alunos. Bom, então retomando. Conhecendo a estrutura das habilidades. Então, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas pelos alunos nos diferentes contextos escolares. Beleza. As habilidades, elas são treináveis, essenciais, progressivas. Né? São treináveis. É um termo até meio estranho, mas, enfim, é treináveis porque a gente pode trabalhar várias atividades semelhantes para que o aluno possa, né, aprender ali de formas diferentes, tá, o conteúdo. Né? São essenciais porque é o mínimo que cada aluno naquele ano deve desenvolver, né? Naquele ano, né, o aluno deve tentar desenvolver aquela habilidade. E elas são progressivas porque elas têm um nível intelectual que vai avançando ao passar dos anos. Né? Os anos iniciais, elas vão progredindo. Né? Então, a gente vai estar mostrando isso bem passo a passo. Então, vamos lá. Então, as habilidades são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustrado a seguir. Né? Então, nós temos lá o verbo, que indica o processo cognitivo, certo? E o que significa o processo cognitivo? De forma geral, o que a gente pode gravar isso? É o que o aluno deve ser capaz de fazer com o conteúdo aprendido. Então, a primeira parte da habilidade é o verbo. O que significa? O que o aluno deve ser capaz de fazer com o conteúdo aprendido. Depois, temos o complemento do verbo, que é o objeto de conhecimento, que é o conteúdo. O conteúdo em si. O conteúdo. Matriz, o conceito de matriz, o conceito de função, o conceito de probabilidade de um evento, o que é uma função trigonométrica, o que é um conjunto dos números reais. É a definição, é o conceito nu e cru, é o objeto de conhecimento. E a outra parte da habilidade é os modificadores, que indicam o contexto ou maior especificação da aprendizagem. E o que significa isso? Em outras palavras, é onde o aluno pode aplicar o conteúdo. Onde o aluno pode aplicar o conteúdo. Ou uma maior especificação do conteúdo. Então, aí, o que acontece? Nessa estrutura, o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, segundo a BNCC, ele permanece ao longo dos anos iniciais até o ensino médio. O que muda? Vai mudando, e com os seus ajustes, né, o quê? O processo cognitivo e o contexto. É o que vai mudando na habilidade. Então, mesmo conteúdo que está lá no primeiro aninho, ele vai estar lá no terceiro ano. Mas a dose do que o aluno vai aprender em cada aninho vai ser diferente, mostrado. Quem que vai determinar isso? É o objeto de conhecimento, é o processo cognitivo, que é o verbo, e o contexto da aplicação. Né? Então, é uma forma de espiral mesmo. Né? A gente já discutiu tanto isso. Né? Então, no primeiro aninho você vê algo assim, depois você vai aprofundando. Né? E quem que é responsável por esse aprofundamento? É o verbo e a aplicação. É o que o aluno vai fazer e aonde ele pode aplicar. Então, assim, de forma geral, né? Essa é a ideia. Então, para ilustrar isso, eu tentei trazer um exemplo fora para a gente fazer a associação com o nosso componente, para a gente poder, né, fazer essa associação e compreender bem essas três partes e qual a importância dela. Então, eu trouxe um objeto aqui, e embora seja realmente objetos, né, mas são objetos de conhecimento. Né? Vamos associar isso aí ao conceito de matriz, enfim. Né? Aqui é um conteúdo que eu queira aplicar para o meu aluno, ensinar para ele sobre o prego e sobre o martelo.
Então, esse é o conteúdo que eu vou ensinar para o meu aluno, por exemplo, né? Então, o que eu tenho que fazer inicialmente com o meu aluno? Explicar para ele a definição do que é um prego, mostrar para ele a imagem, olha, o prego é isso aqui, tem esse formato, essa ponta, tem a cabeça do prego, ele tem esse material. A definição de prego, né? O objeto de conhecimento. E o martelo. O que é um martelo? O martelo tem esse formato, tem o cabo, né? E tem essa parte do cabo de madeira, essa parte da frente é de ferro. Então, estou definindo para o meu aluno, mostrando para ele o que é um martelo e um prego como objeto de conhecimento. Que seria o conteúdo da minha habilidade que eu quero desenvolver no meu aluno. Aí vem a pergunta, o que eu posso fazer com o martelo? Eu posso fazer um monte de coisa, né? Mas entre essas coisas mais gerais, o que eu posso fazer? Eu posso pregar algo com o martelo, eu posso bater o martelo, eu posso arrancar alguma coisa com o martelo. Então, observe que o que eu posso fazer com o martelo é representado por um verbo. Verbo pregar, verbo bater, verbo arrancar e assim por diante. Então, representando um processo cognitivo, né? Processo cognitivo. E aí vem a outra pergunta. Onde eu posso utilizar um prego e um martelo? Olha, eu posso utilizar um prego e um martelo numa porta, num portal, num barco de madeira, em qualquer tipo de madeira em geral. Ou seja, os modificadores. É um contexto a ser aplicado, ou utilizando uma maior especificação sobre o objeto. Então, aqui eu quis ilustrar as 3 partes da habilidade, usando um outro exemplo, um outro objeto de conhecimento, né? Então, nós temos, então, qual seria a habilidade a ser trabalhada como exemplo, embora outras poderiam ser pensadas, com esse objeto de conhecimento que é o prego e o martelo. Então, uma habilidade seria, olha, o meu aluno deve desenvolver a capacidade de arrancar e bater um prego com um martelo em uma porta ou um portal de madeira. Então, aqui nós temos o objeto de conhecimento, o verbo, o processo cognitivo e aonde esse pode aplicar, que é o conteúdo aplicado. Atividade física ou teórica. As habilidades, elas têm um cunho teórico e ela tem um cunho também físico, de atividade física. Por exemplo, a própria educação física. As habilidades da educação física têm cunho teórico e tem cunho físico. Realmente, o aluno tem que desenvolver a capacidade de dançar tal música, a capacidade de fazer algum movimento no basquete, atividades físicas. E atividades teóricas, capacidades teóricas e está relacionando. Então, isso também pode ser pensado na matemática. Uma atividade física que eu possa trabalhar com o meu aluno também pode desenvolver uma habilidade também em cunho teórico também. Né? Isso depende muito da habilidade, de qual atividade você vai propor para o seu aluno. Né? Levar ele para uma quadra, fazer uma atividade lá, que através daquela atividade ele vai compreender o que é perímetro, o que é área. Então, vai muito, né, da capacidade de visão intelectual do professor em relacionado às habilidades. É fácil? Não é fácil. Tem que se pensar, tem que ser, né? Então, mas é isso que a gente quer trazer, que a habilidade ela tem esses vieses também, né? Então, de forma geral, processo cognitivo é o que fazer, o conteúdo é o objeto de conhecimento e depois aonde aplicar. Então, todas as habilidades têm essa estrutura. Quando eu trabalho apenas o conteúdo e exercícios que desenvolvem apenas o conteúdo, eu estou trabalhando apenas a parte em azul. Eu não estou dizendo para o meu aluno o que ele deve fazer com esse conhecimento que ele aprendeu de matriz, ou de função, ou de outra coisa, e nem estou dizendo para ele onde ele pode aplicar.
Então, existem atividades no livro didático, a gente vai ver, que ela trabalha apenas o conteúdo, que ela trabalha o processo cognitivo e o conteúdo, mas não trabalha a aplicação. Então, a gente tem que ter a visão, assim, será que eu estou fazendo um roteiro de atividades que vão me levar lá no final, o meu aluno ele ter desenvolvido a habilidade no que fazer com aquele conteúdo e aonde aplicar com aquele conteúdo? Porque nas avaliações é cobrado isso do meu aluno. É a habilidade completa, não um pedaço dela, né? Não só o conteúdo. Então, é essa visão que a gente quer trazer para vocês aqui. Não só avaliação, no nosso dia a dia, né? Também. Aqui a habilidade, a mesma habilidade. Ah, tá. O que eu quero dizer aqui? Vamos pensar o seguinte. Essa habilidade aqui, arrancar e bater um prego com um martelo, ela é uma habilidade que, se você for pensar assim, no ano inicial, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, ela é uma habilidade que ela se encaixa no desenvolvimento de um certo grupo de alunos, dali para frente. Por exemplo, alunos do 9º ano, do 8º ano, do 7º ano, acho que talvez até do 6º ano, né? Eles vão ter a capacidade de estar desenvolvendo essa habilidade sem correr nenhum risco, nenhum problema, né? Porque ele já vai ter coordenação motora suficiente, força suficiente para estar desenvolvendo essa habilidade. Já o meu aluninho lá do primeiro aninho, com 7 anos, essa habilidade para ele não é muito coerente. Ele talvez não tenha o desenvolvimento motor de estar segurando um prego, um martelo, batendo ele com força na madeira, ele pode machucar o dedo. Então, ele não vai ter condições naquele ano de desenvolver essa habilidade. Então, essa habilidade, ela é mais voltada ao que ali nos anos finais. Vamos tentar fazer essa associação, tá? Né? Um aluno lá de 15, 14, 13 anos. Então, essa visão de que essa habilidade, o aluno não tem aquela capacidade naquele ano de desenvolver, porque ela é uma habilidade avançada pelas suas condições motoras e intelectuais, que é pensado, que vem o processo cognitivo e o contexto, né? Então, qual seria uma habilidade usando o mesmo processo, o mesmo objeto de conhecimento para o meu aluno lá do primeiro ano, primeiro aninho? Eu vou usar o mesmo objeto de conhecimento, o mesmo conteúdo, mas eu vou ajustar a habilidade para ele lá no primeiro aninho. Então, seria o quê? Olha, identificar um prego em um martelo, entre outros objetos usuais do dia a dia. Então, observe, aqui, a habilidade é arrancar e bater um prego com um martelo em um portal de madeira. Olha todos os conhecimentos que o aluno tem que ter, motor, físico, para ele tentar fazer isso, né? Vamos pensar assim. Já para um aluno lá do primeiro ano, uma criança que às vezes não tem força suficiente, não tem habilidade ali, pode se machucar, nós vamos trabalhar o quê? Identificar. Já é um cunho teórico, né? Ele vai identificar, ele pode mostrar, ele pode comparar, que já é uma habilidade compatível com a idade dele. Então, isso chama-se progressão das habilidades, começando das capacidades mais fáceis e vai avançando. E utilizando o mesmo objeto de conhecimento, o mesmo conteúdo, para pensar um aluno lá do terceiro ano do ensino médio, que já é um aluno de 16, 17 anos. Como que ficaria uma habilidade? Né? Analisar a utilização do prego e do martelo, um exemplo, né? Em relação à qualidade e valor agregado numa obra qualquer. Então, observe que já é um outro contexto. O aluno ele tem que mobilizar um monte de coisas aqui para ele poder analisar. Analisar a utilização do prego e do martelo em relação à qualidade e o valor agregado numa obra qualquer. Então, nós mudamos o quê? O verbo e mudamos a aplicação.
O objeto do conhecimento, que é o conteúdo, é o mesmo. Então, vem aqui, analisar, discutir, propor, né? São verbos, processos cognitivos de maior complexidade. Então, de forma resumida, isso é a chamada taxonomia de Bloom. Tá? Se você nunca ouviu falar, é isso que é a taxonomia de Bloom. Ele listou, olha, primeiro, você, níveis cognitivos, né? Memorizar. Primeiro o aluno memoriza, lá dos anos iniciais para os anos finais, no ensino médio. Primeiro memoriza, depois compreende, depois aplica, depois analisa, depois avalia, depois cria. Então, níveis intelectuais, vamos pensar do mais simples aos mais avançados. E aí esses verbos aqui é o que pode representar essas categorias e níveis, né? Então, as habilidades, junto com o contexto, tem esse cunho, né? Dessa progressão e avanço intelectual de cada aluno. Então, as habilidades têm essa estrutura. Então, aqui as 3 habilidades seriam, no primeiro aninho, identificar um prego ou um martelo, entre outros objetos visuais. Lá para o 9º ano, mais ou menos, seria arrancar ou bater um prego com um martelo, como a porta. E no 3º ano, analisar a utilização do prego com martelo e o martelo em relação à qualidade e um valor agregado no móvel qualquer. Então, aqui foi apenas exemplos, tá? Fictício, para a gente poder ilustrar isso com outro exemplo, assim, a gente vai falar da matemática, para a gente poder compreender a ideia, né? E aí vem a parte importante, né? Qual atividade que eu vou trabalhar com o meu aluno, que eu vou estar desenvolvendo essa habilidade nele? Que lá no final eu consigo dizer, olha, o meu aluno sabe fazer tal coisa, com esse conteúdo que eu discuti com ele, né? Então, esse é um exemplo, apenas um exemplo de uma atividade, né, só para ilustrar a diferença, né, que é o que eu quero aqui. A diferença entre as habilidades sobre esse desenvolvimento, né? Ó, marque um X na figura que representa um prego e um martelo. Então, o aluno vai estar olhando e ele vai estar identificando qual é o prego e qual é o martelo. Observe que a atividade força ele ter essa interpretação de identificar um prego e um martelo entre outros objetos usuais. Eu coloquei vários objetos e ele vai identificar. Se ele tiver desenvolvido essa capacidade, ele vai olhar e marcar aqui qual que é o prego, qual que é o martelo. Se ele não, ele vai marcar outras coisas, não vai saber o que é um parafuso, o que é a furadeira, enfim, né? Então, é apenas um exemplo. Já o exemplo 2, relacionado à segunda habilidade. Sabendo que João tem 50 pregos em uma sacola que utilizou um martelo para pregar 18 pregos em um portal. Sabendo que João tem 50 pregos em uma sacola e utilizou um martelo para pregar 18 pregos em um portal. Quantos pregos sobraram na sacola? Então, o aluno vai fazer essa atividade. 50 menos 18, 32 pregos. Ele respondeu o exercício corretamente. Beleza. Aí vem a pergunta. A habilidade que eu estou trabalhando é arrancar ou bater um prego com o martelo em uma porta ou um portal de madeira. Essa atividade eu estou desenvolvendo, eu estou avaliando o meu aluno de forma com que ele venha desenvolver essa habilidade. Se ele chegar a resolver esse exercício corretamente, 32 pregos, eu posso afirmar que o meu aluno ele tem a capacidade intelectual e física de arrancar ou bater um prego com um martelo em uma porta ou um portal de madeira? A resposta é não. Qual seria uma atividade que eu poderia trabalhar? Essa é uma atividade física, estritamente física. Qual seria uma atividade que eu tenho que levar para discutir com o meu aluno nesse exemplo? Eu tenho que levar um pedaço de madeira, levar um prego, levar um martelo e falar, aluno, vai lá, pega o prego e bate lá esse prego na madeira. Bate lá. E aí depois você arranca. Você conseguiu fazer? Consegui. Então você conseguiu desenvolver essa habilidade.
Então, a gente quer chamar atenção para isso. A gente tem que compreender bem o que a habilidade está pedindo para que a gente possa trabalhar a atividade correta, a atividade mais coerente, para que no final o meu aluno, olha, ele vai ser avaliado especificamente na habilidade. Será que ele conseguiu desenvolver? Né? Então, é essa visão que a gente tem que ter sobre a DRC, sobre a BNCC, relacionado com as habilidades. E um terceiro exemplo. O gráfico abaixo ilustra a quantidade de pregos em uma relação ao seu valor em reais. Então, aí você tem um gráfico, você tem os valores, tem plano cartesiano, tem que saber o que é gráfico em barras e tal. Né? Qual é a cor do gráfico em barras que representa o menor custo-benefício para a compra de pregos para uma obra? Né? Um exemplo. Então, essa é uma atividade que pode, né, ser trabalhada e desenvolvida para que o aluno possa verificar se ele aprendeu. Né? Analisar a utilização do prego, do martelo em relação à quantidade de valor agregado numa obra qualquer. É um exemplo simples, poderia ter tido outros, mas apenas para ilustrar, né, essa diferença e a importância de qual atividade a gente trabalha com o nosso aluno em sala de aula. Né? Beleza. Então, aqui a gente fecha essa ilustração com esse exemplo que a gente trouxe. E a gente vai trazer, então, as habilidades da matemática. Para que a gente possa fazer a associação já. Né? Então, lá na DRC, as habilidades, né? Elas vêm mais elaboradas, né? Com os conceitos matemáticos. Muitas vezes a gente olha de cara, assim, a gente não consegue ver, né? Já de cara a gente tem que ler 1, 2, 3 vezes para poder enxergar. Geralmente vem nessa sequência, né? Verbo, conteúdo e aplicação, contexto. Mas isso pode variar um pouquinho em algumas habilidades. Né? Então, aqui é uma habilidade do terceiro aninho. Compreender a ideia da igualdade para descrever diferentes sentenças de adição ou subtração de dois números naturais que resultem a mesma soma ou diferença. Então, tá aqui. Então, o processo cognitivo, compreender o conteúdo. Vamos pensar assim, né? Ideia da igualdade para escrever diferentes sentenças, adições e subtração de números naturais. É uma aplicação que resulte na mesma soma ou diferença. Então, conteúdo, igualdade, ideia de igualdade, adição, subtração. E aplicação que resulte na mesma soma ou diferença, ou maior especificação da habilidade. Uma habilidade do 7º ano, 18. Resolver e elaborar processo cognitivo. Tem 2. Conteúdo. Problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutíveis à fórmula x mais b igual a c. Aplicado aonde? Fazendo o uso da propriedade da igualdade, que é uma particularidade. Então, essas habilidades aqui, por exemplo, ela pode ser desmembrada em 2 habilidades. Resolver problemas que possam ser representados por equações e outra habilidade, elaborar problemas que possam ser representados por. Então, no final, todas as minhas atividades que eu trabalhar com o meu aluno devem levar a capacidade, no final, de resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais, papapá, e de elaborar problemas que possam ser representados. Então, se eu trabalhar apenas o conteúdo em si, né, eu contemplo resolver problemas. Mas eu tenho que ter atenção do contexto. Eu estou utilizando o contexto, que é fazendo uso das propriedades da igualdade? É isso que a gente tem que analisar quando a gente for trabalhar os nossos exemplos, as atividades. Olhar no livro didático, ver se os exercícios do livro didático, o que eles estão conseguindo desenvolver no aluno, se o aluno fazer corretamente aquela atividade.
Agora uma habilidade do terceiro ano, né, do ensino médio. Habilidade 1, relacionada à competência específica 1. Interpretar, verbo, processo cognitivo, criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos à ciência da natureza que envolva variação de grandezas pela análise dos gráficos de funções representadas e taxas de variação, né? Com ou sem o apoio de tecnologias digitais, usando tecnologia ou não. Então, aplicando isso no computador, utilizando um programa ou não. Um exemplo lá do itinerário formativo, da competência geral 1, lá da trilha de aprofundamento, essa habilidade que é da trilha de aprofundamento. Identificar, selecionar, processar e analisar processo cognitivo. Então, são 4 processos cognitivos. Dados, fatos, evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética. Inclusive utilizando o apoio de tecnologia digital. Então, olha, como que o ensino médio vai mudar a nossa forma de ser professor, principalmente de matemática, né? Olha essa habilidade. Você vai ficar até tarde? 7. 7. Vou deixar a chave ali para o menino fechar qualquer coisa. Você só deixa ele na seleção aí, você fala para ele fechar e colocar. A chave está onde? Vou deixar com ele nas portas. Nossa. Tá. Então, pessoal, olha, essa aqui é uma habilidade da eletiva, se não me engano, de matemática. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, né? Inclusive utilizando o apoio da tecnologia digital, né? Então, se você for olhar, é uma habilidade bem diferente do que aquilo que a gente, né, sempre trabalhou. A gente vai ter que estudar bastante aí nessas eletivas, nessa trilha de aprofundamento, para tentar compreender bem essas habilidades. A gente vai discutir isso mais a fundo. Essa aqui é uma habilidade da trilha de aprofundamento. Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos de matemática. Para quê? Aplicar onde? Para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. Então, essa é uma habilidade também da trilha de aprofundamento em matemática. Então, eu quis trazer um exemplo de cada, basicamente, para estar mostrando. Então, assim, toda a habilidade, todos os componentes curriculares, todos os anos, teve esse mesmo cuidado, essa mesma estrutura. Então, nós temos que desenvolver a capacidade de olhar para a habilidade e enxergar essas coisas. Não olhar apenas o conteúdo, né? Nós vamos passar para os alunos as definições, os conceitos preliminares, né, do que é uma função, o que é uma função linear, uma função trigonométrica, uma função exponencial, dar exemplos, dar atividades para eles compreenderem o conceito, o que é a função, desenhar o gráfico. Beleza. Mas o que ele vai fazer com aquilo? Aí nós temos que ter esse olhar. Será que todas as atividades que eu passei está contemplando a aplicação e o que ele vai fazer com o conceito de função? Então, é essa análise que a gente tem que ter.